Olá, meu nome é Claudete e sou do quarto semestre F. O nosso grupo ficou responsável de falar sobre o sentido da audição. E com esse tema não poderíamos deixar de citar o som. O que é o som? O som é tudo que podemos ouvir, seja ele gerado de animal, de um motor de carro, de um instrumento musical, de vozes e até no estalar de dedo. Então é vibração que se reproduzem em onda até chegar em nossos ouvidos. O som ele tem propriedades de timbre, intensidade, altura e duração. E isso é captado pelo sentido da audição. E é disso que vamos falar agora, o sentido da audição. Bom dia, Dr. Mário Galvão. Meu nome é Gilson Severo Vilela dos Santos. Sou aluno do quarto semestre F da Faculdade UCP. E eu vou falar sobre a orelha externa. A orelha externa ela possui a função de coletar e encaminhar as ondas sonoras até a orelha média, amplificar o som, auxiliar na localização da fonte sonora e proteger as orelhas média e interna. A principal função da orelha externa é a proteção da membrana do tímpano, além de manter um certo equilíbrio de temperatura e umidade necessária à preservação da elasticidade da membrana. Contribui para as funções das glândulas ceruminosas, produtoras de cerúmen, os pelos e a migração epitelial da região interna para a externa. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo, as principais funções. Sua função principal é captar e canalizar o som, conduzindo para a orelha média. O pavilhão se divide em hélice, escafa, ramos de antélice, tubérculo da orelha, antélice, concha da orelha e lóbulo da orelha. Possui abertura para o exterior e é fechado no interior da membrana timpânica, que tem formato de cone. Separa a orelha externa da orelha média e é fixada do conduto auditivo externo pelo anel timpânico. Obrigado. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Mabel Mesa Núñez, soy del cuarto semestre, sección F. A mí me corresponde hablar sobre el oído medio. El oído medio es una cavidad o caja timpánica llena de aire, encargada de amplificar y transmitir las ondas sonoras al oído interno. Sus estructuras son la membrana timpánica, que es una membrana semitransparente que separa el oído medio del oído externo. Cuando las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica, hace que ésta vibre. Estas vibraciones son transmitidas a los huesecillos del oído. Estos huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo. Una observación: cuando existe una falta, ya sea de la membrana timpánica o de los huesecillos del oído, la persona aún puede escuchar, pero pierde al menos 30 decibeles de intensidad. Es decir, que un individuo puede estar gritando, pero la persona con este defecto congénito lo escuchará en forma de susurros. Otra estructura es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que mantiene contacto al oído medio con la nasofaringe. Su función es de mantener equilibradas las presiones atmosféricas con el aire contenida en la cavidad timpánica. Una curiosidad: cualquier infección a nivel de la nasofaringe, ya sea una amigdalitis o una faringitis, esta puede propagarse a través de la tuba y formar una otitis media. Tenemos más dos conceptos importantísimos para el entendimiento del funcionamiento del oído medio. El primero es la impedancia acústica. La impedancia es la resistencia u obstáculos que atraviesan las ondas sonoras. Sabemos que en el oído externo tenemos una energía acústica de tipo eólica, entonces tiene una baja impedancia. Las ondas sonoras atraviesan sin ninguna dificultad. En el oído medio tenemos un área mecánica de tipo cinética y en el oído interno
como tenemos los líquidos cocleares, es un área hidráulica. Aquí ya es muy alta su impedancia. Por eso, las ondas que hacen vibrar a la membrana timpánica no son capaces de mover los líquidos cocleares. Para esto tenemos dos mecanismos de ajustes de impedancia. La primera es el área de superficie de contacto. Sabemos que la membrana timpánica tiene 55 milímetros al cuadrado, mientras que la ventana oval solamente 3,2. 55 dividido 3,2 nos da el resultado de 17. Esto significa que la membrana timpánica es 17 veces mayor que la ventana oval. Pongamos esto como ejemplo en números arbitrarios. Si el aire que golpea la membrana timpánica viene con una fuerza de 10, estos multiplicados las 17 veces que la membrana timpánica es mayor que la ventana oval, nos da el resultado de 170. Esto significa que la fuerza inicial de 10 se traduce a nivel de la ventana oval con una fuerza de 170. Aquí ya es capaz de mover los líquidos cocleares y desencadenar la audición. El segundo mecanismo es el sistema de palanca de los huesecillos, que potencia la audición en 1,3. Así como tenemos mecanismos que amplifican el sonido, también tenemos aquellos que lo atenúan o disminuyen. A esto se le denomina reflejo timpánico. Para esto necesitamos la ayuda de dos músculos. El primero es el músculo tensor del tímpano, que desplaza la membrana timpánica hacia adentro. El segundo es el músculo del estribo, que lo desplaza hacia afuera de la ventana oval. De esta manera el espacio se reduce y el movimiento del estribo contra la ventana oval es menos brusco. Este reflejo tiene una función protectora para que no haya una estimulación excesiva a la cóclea, y los nervios que actúan son el nervio auditivo y el nervio facial. Muchas gracias. Meu nome é Alessandra Libório Feliciano, sou do quarto F. Vou falar sobre a orelha interna. O sistema coclear ele é o encarregado da audição. Ele vai captar o som, converter em sinais elétricos e transmitir ao cérebro. Dentro do ouvido interno nós temos a cóclea. A cóclea ela é um órgão que ele tem 9 milímetros de diâmetro, possui 3 tubos paralelos, uma rampa vestibular, uma rampa timpânica e uma rampa média. A rampa vestibular é a superior, a média é a intermediária e a timpânica é a inferior. A cóclea ela é mais alargada na base e no ápice é mais fino. Dentro da cóclea nós temos dois labirintos, o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. Dentro do labirinto ósseo nós temos um líquido, esse líquido ele é chamado de perilinfa, e dentro do labirinto membranoso nós temos um líquido chamado de endolinfa. Então é o movimento desses líquidos que faz com que se desencadeie a audição. Como que esses líquidos se movimentam? Eles se movimentam através do estribo. O estribo vai golpear a ventana oval e fazer com que esses líquidos se movimentem. E ao se movimentarem, eles vão despolarizar as células ciliadas, ocasionando assim a audição. Dessa forma, nós temos uma energia inicialmente eólica, que é o ar, que é transformada em mecânica e posteriormente em energia hidráulica. Dessa forma, é através da cóclea, dentro do ouvido interno, é que se desencadeia a audição. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, eu sou do quarto F e vou falar com vocês hoje sobre o ouvido interno, o órgão de Corte. O órgão de Corte, ou órgão aspiral, é um órgão sensório-neural da cóclea, ou seja, é parte da cóclea da orelha interna.
ele é um composto de células sensoriais e fibras nervosas que fazem sinapses entre si. Também é uma estrutura que transforma a energia mecânica que chega da orelha média para a energia elétrica. Essas vibrações mecânicas se tornam ondas de pressão hidráulica, que se propagam pela endolinfa, gerando um potencial de ação que é transmitido pela via auditiva, para que se processe um som nos centros auditivos do tronco encefálico e do córtex cerebral. Essa estrutura é formada por alguns tipos de células. Essas células são as células ciliadas internas, que são as principais receptoras auditivas, têm função de transformar a energia mecânica em energia elétrica. Temos também as células ciliadas externas, que são células amplificadoras, e as células de sustentação, que são a de Deiters, Hansen e Claudius. E além desses tipos celulares, o órgão de Corte também possui as aferências neurais. E por fim, a membrana tectória, que recobre o órgão e é responsável pela deflexão e hiperflexão das células ciliadas durante a vibração da membrana basilar. E é sobre a membrana basilar que se situa o órgão da Corte. A perda da audição, que é o tipo mais comum de deficiência auditiva, que é a perda auditiva neurosensorial, é na basilar que se situa o órgão da Corte. A perda da audição, que é o tipo mais comum de deficiência auditiva, que é a perda auditiva neurosensorial, inclui como uma das principais causas da redução de função do órgão de Corte. A função da amplificação ativa das células ciliadas externas é muito sensível aos danos causados pela exposição de traumas, de sons muito altos, ou de drogas ototóxicas. E uma vez que essas células ciliadas externas são danificadas, elas não se regeneram. E o resultado disso é uma perda auditiva. Olá, eu sou Daiane Silveira Soares, sou do quarto F. Eu vou estar explicando como a cóclea é capaz de discriminar os diferentes tipos de som. O ser humano é capaz de diferenciar de 20 a 20 mil Hz de som. Isso se dá pela diferente estrutura na membrana basilar da cóclea. Na membrana basilar da cóclea está localizado o órgão de Corte. Esse órgão de Corte tem as células ciliadas externas e as células ciliadas internas. Nas células ciliadas externas, ela tem umas estruturas proteicas chamadas de prestina, que tem por função a contração das células, fazendo com que haja uma elevação da membrana basilar, fazendo com que as células ciliadas internas, os esterocílios, possam tocar a membrana basilar para que haja uma diferente frequência de som, fazendo com que vibre diferente, por causa dessas estruturas proteicas que tem uma diferença de vibração na cóclea. Na porção inicial da membrana basilar, ela é estreita e rígida. Então, o som agudo, que é a frequência alta, vai chegar nessa porção, não vai até a porção final, que é a porção mais larga e flexível. Ele vai chegar até essa porção, as células vão estar impulsionando as células sensitivas e vão estar mandando para a janela oval, que vai estar indo mandando estímulos à corteza auditiva, através de todo um processo. Já na frequência baixa, que é o som grave, as células vão passar por todo um território, pela perilinfa, até chegar à janela oval, para ir até a corteza auditiva. Esse som de baixa frequência, ele acontece na porção mais final da célula, na porção mais final da membrana basilar, que é a célula mais alargada e flexível. Bom, professor, só corrigindo, eu falei no vídeo anterior que a janela é oval e as terminações da cóclea que vai mandar para a corteza auditiva é janela redonda. Dando continuidade, eu vou falar sobre o nervo vestíbulo-coclear. O nervo vestíbulo-coclear é o 8º par cranial e ele possui duas funções principais, que é o equilíbrio e a audição. E também ele é composto por uma porção vestibular e outra coclear.
A parte vestibular, que é formada por fibras e ela se origina dos nervos gânglio vestibular e é responsável pela posição do movimento da cabeça e conduz impulsos relacionados ao equilíbrio. Já a parte do nervo coclear é constituída por fibras que se originam nos nervos sensitivos do gânglio espiral e conduzem impulsos nervosos relacionados à audição. Ambos usam uma classe de célula especializada conhecida como células ciliadas mecanorreceptoras. Essas células são encarregadas de transmitir informações até o sistema nervoso, especificamente no córtex cerebral, que é onde as mensagens são recebidas, processadas e enviadas para outras áreas. Bom dia, Dr. Mário Galvão. Aqui é o aluno Gustavo Henrique Pereira de Almeida. Sou aluno do 4º F, do 4º período de Medicina da Universidade Central do Paraguai. Vou falar sobre sistema nervoso da audição. O sistema nervoso da audição ele é composto de núcleos cocleares, complexo olivar superior, núcleo do lemísculo lateral, colículo inferior, corpo geniculado médio e córtex auditivo. Os núcleos cocleares constituem as primeiras estruturas auditivas centrais das vias ascendentes, localizado na face dorsolateral do tronco cerebral, próximo ao ângulo ponto cerebelar. O complexo olivar superior é considerado o primeiro centro do sistema nervoso auditivo ascendente, onde ocorre a convergência de aferências de ambas as orelhas, dado que muitas fibras não cruzam a linha média através do corpo trapezoide. Constitui um conjunto de núcleos situados na ponte, caracterizado por grande variabilidade, a função de várias espécies. O núcleo do lemísculo lateral, eles situam-se na ponte, no interior das fibras do lemísculo lateral. São as grandes vias de ascendência da sensibilidade. Recebe a aferência das fibras dos núcleos cocleares e do complexo olivar superior. São 3 núcleos, dorsal, ventral e intermédio. A aferência do núcleo dorsal é binaural. A do ventral é contralateral e a do intermédio é ipsilateral, e a sua função é desconhecida. Olá, meu nome é Carla Mota, sou do 2º ano F e vou explicar um pouquinho sobre o meu trabalho. Núcleo lemísculo lateral situam-se na ponte no interior das fibras lemísculo lateral. São de grandes vias ascendentes de sensibilidade. Recebe a aferência das fibras dos núcleos cocleares e do complexo superior olivar. Colículo inferior. Localiza-se na porção dorsal do mesencéfalo e é essencial, funcionando como centro de geração de mensagem auditiva. Sem ele, a percepção seria impossível, tendo referências auditivas e extraauditivas. Por exemplo, tátil. Corpo geniculado medial localiza-se no tálamo, tem rica inervação descendente que, juntamente com a ascendente, forma os tratos tálamos corticais. Córtex auditivo. O córtex auditivo primário se localiza-se dentro das cisternas sílvios do lobo temporal, áreas 41 e 42. Brodmann. Além da primária A1, a secundária A2, a terciária A3, zona ectosilvana posterior, franja suprassilvana e insula.